Olá, olá, pessoal do sétimo ano. Espero que esteja tudo bem com vocês por aí. Estamos aqui para mais um vídeo de retomada para agora, dessa vez, nossa prova do quarto bimestre. Lembrando que você tem que entregar um resuminho aí valendo até 0,40 na nota da prova. Então fica a dica, faz o resuminho bonitinho, garante essa nota, que é a última prova do ano e vai dar tudo certo para você tirar nota azul e passar direto. Essa notícia quero dar para você em breve, assim que corrigir a sua prova. Então é o seguinte: papel aí, caneta, livro. Se precisar, vai pausando o vídeo. E se tiver alguma dúvida, volta um pouquinho, ou então anota a sua dúvida e pergunta para mim antes de começar a aula lá no dia da avaliação, tá bom? Então vamos lá. Vai cair na sua prova o capítulo 11 apenas, que se chama Escravização e Resistência no Brasil Colonial. Né? Então, a gente aqui está falando de um período. Qual é o período? Brasil colonial, que é de 1530 a 1822. E do que a gente vai falar? De escravização de dois povos indígenas, início, e depois dos povos africanos. E também vamos conversar que essa escravização não foi tão tranquila assim, houveram muitas formas de resistências e nós vamos conversar sobre tudo isso agora nesse vídeo, falando aí do nosso capítulo 11, que começa lá na página 340, que estamos aqui, do escambo à escravidão. Do escambo, primeiramente, quando os portugueses chegaram e encontraram os indígenas, a primeira relação é uma relação de troca. Aquilo que os portugueses tinham, trocando com aquilo que os indígenas tinham no território, seja lá também o pau-brasil, que era a madeira de tintura vermelha, o qual tinha um certo valor na Europa por causa que eles utilizavam para tintura de roupa, né? Então, esse território que hoje nós chamamos de Brasil passou a ser posse de Portugal por conta da assinatura de um documento que se chama Tratado de Tordesilhas, assinado no ano 1494 entre Portugal e Espanha e a Igreja Católica, tá? Então, esse primeiro contato era a partir de troca, que a gente chama de escambo. Aqui tem uma imagem, né, mostrando, ilustrando mais ou menos isso aí, os indígenas carregando madeira, que seria o pau-brasil, e aqui um português de roxo, mostrando alguns artefatos para os indígenas escolherem ali para fazer a sua troca, né? Regras para a escravização do indígena. Nós conversamos bastante sobre isso e aqui aparece duas palavras em negrito no nosso livro, né? A palavra guerra justa e depois resgate. O seguinte, a Igreja Católica mandou, junto com os portugueses aqui para a terra que hoje a gente chama de Brasil, os jesuítas. Jesuítas eram missionários que saíam de Portugal junto com as navegações para catequizar, evangelizar os povos por qual encontrava nas terras. E aqui no Brasil foi com os indígenas. Então, qual era a missão da Igreja Católica no território brasileiro? Como missão, eles tinham é, cristianizar esse povo, evangelizar esse povo, e também é, fortalecer o governo português nesse território, tá bom? Então, é isso que a gente tem aqui. E ensinar também os hábitos europeus, além da catequização, outros hábitos nessa missão de educar os povos aqui no território brasileiro, tá bom? E aí, eles acharam que os indígenas eram povos bons e que aprenderiam muito rápido a ser cristãos, e aí eles defenderam que os indígenas não deviam ser escravizados. Com isso, os portugueses que tinham essa aliança com a Igreja Católica, o rei de Portugal ficou pensando e tal, e aí começaram a ter conflitos aqui no território, e o rei de Portugal, então, baixou um decreto para que os indígenas não fossem escravizados. Esse decreto gerou uma guerra, que a gente vai ver um pouco mais adiante, chamada Revolta de Beckman.
O que aconteceu? No Maranhão, grande parte da mão de obra era escravizada indígena, e dessa forma, com a proibição, eles perderam a mão de obra. O que que eles fizeram? Se revoltaram. Tiraram o governador da região, assumiram o governo, só que os portugueses retomaram a posse do território e do governo naquela região. Porém, algumas brechas na lei foram entendidas. Então, assim, não pode escravizar indígenas de acordo com o decreto. Porém, se o indígena te atacar, você está se defendendo, e aí essa guerra é chamada de guerra justa. Caso os indígenas atacassem os núcleos de colonização, essa guerra era chamada de guerra justa, e esses indígenas, entre aspas, hostis contra a dominação portuguesa, podiam ser escravizados. Uma segunda brecha na lei para escravização indígena é o chamado resgate. O que é chamado resgate? Os portugueses tiveram a compreensão de que, quando os indígenas brigavam entre si, aqueles que perdiam a guerra seriam capturados e devorados pelos seus adversários. E aí, esse guerreiro que perdeu a guerra ia ser devorado, de acordo com a compreensão dos portugueses, ele pode ser resgatado e escravizado, já que ele ia perder a guerra. Então a gente mantém aqui duas formas de escravidão indígena, seja pela guerra justa ou seja pelo resgate. Aqui entra no jogo os bandeirantes, um povo aqui de São Paulo que não era rico, era bastante empobrecido, eram homens livres que estavam tentando se entender no meio desse processo político do território brasileiro, e eles decidiram marchar em direção ao sertão, buscando riqueza. Existiam três tipos de bandeiras. O primeiro era caça ao índio, que essa imagem está mostrando aqui. Então eles entravam para o meio da mata em direção ao sertão, capturavam indígenas para vender como escravizados. Essa bandeira se chama bandeira de caça ao índio. Uma outra que se chama sertanismo de contrato, porque eles eram mercenários e faziam tudo que era pedido, já que a pessoa pagasse. Então, se uma pessoa pagasse para eles tacarem fogo na fazenda do seu adversário, eles faziam. Matar tal pessoa, faziam. Capturar negros fugidos e trazer de volta, faziam também. Essa é a bandeira sertanismo de contrato. E a última vai ser a bandeira de busca de ouro e diamante, que vai entrar sertão adentro, buscando minérios, e vai ser essa bandeira que vai chegar em Minas Gerais, mas isso a gente vai conversar mais adiante, tá bom? Então aqui os bandeirantes paulistas, partindo de São Paulo. Aqui as tarefas que nós fizemos. A atuação dos jesuítas no Brasil colonial. Como eu disse para vocês, a missão era educar, catequizar e ensinar hábitos europeus aos indígenas, como está aqui uma imagem, né, dos indígenas sendo catequizados pelos padres jesuítas. E aqui a gente tem as missões, que são esses lugares que eu falei para vocês. Os padres jesuítas concentravam uma grande quantidade de indígena, formavam um vilarejo e ali educava, entre aspas, esse povo, catequizando e alterando seus hábitos, tá? São os padres da Companhia de Jesus que faziam esse trabalho. Por algumas vezes, aqui tem uma imagem de como funcionava mais ou menos uma missão, né? Plano arquitetônico das missões jesuíticas. Então, eles formavam um vilarejo aqui, tinha uma igreja lá, e aqui viviam indígenas e cristãos, né? Padres cristãos, ou monges, enfim, que trabalhavam para a Igreja Católica. Também houveram conflitos entre jesuítas e bandeirantes. Por quê? Os jesuítas, de certa forma, criaram essas vilas chamadas missões, em que eles, de certa forma, cuidavam dos indígenas, né? Tinha lá a morte cultural, mas, porém, preservado da escravidão. E os bandeirantes, muitas vezes, compreendendo que ali tinha uma grande quantidade de indígenas e quem tomava conta eram os padres, ficava fácil
o ataque. Então, muitas vezes, os bandeirantes atacavam as missões e sequestravam os indígenas, acabavam matando os padres e tudo mais dentro do processo, né? Os conflitos entre colonos e jesuítas. É esse que nós acabamos de conversar, né? Sobre a guerra justa, sobre os resgates, sobre os padres criarem as missões e serem atacadas pelos esses colonos que são os bandeirantes, no caso que a gente vai ver, mandado muitas vezes por portugueses que queriam mão de obra escravizada, né? E aqui a gente tem algumas revoltas que aconteceram, né? Aqui os colonos se rebelam e expulsam os jesuítas em duas situações, em 1640 em São Vicente, em 1661 no Maranhão e no Pará. E aí mais para frente a gente vai ver o que vai acontecer em Maranhão na revolta de Beckman, ali embaixo, né? Aqui a gente tem, em 1680, o decreto de proibição total da escravização indígena, e aí nem por guerra justa e nem por resgate. A partir de 1680, de fato, acaba. Mas essa guerra justa e esse resgate vem desde 1530, tá? Então foram mais de 100 anos aí. A revolta de Beckman, como eu disse para vocês, em 1684, sob o comando de Emanuel Beckman, que tinha mão de obra escravizada indígena, e já que tinha uma lei de 1680, eles não podiam mais escravizar indígena, então eles se revoltam contra essa lei de não poder escravizar indígenas. Lutas e resistência dos indígenas contra a escravidão, né? Então os indígenas fugiam, é, em aldeias inteiras, então todo mundo, muitos momentos faziam guerra, batalha entre colonizadores e indígenas desde o começo da invasão, e o livro traz uma lista aqui que para a gente não importa agora compreender o que foi cada conflito, mas sim que não foram poucos os conflitos entre colonizadores e indígenas, do caso da resistência, dos indígenas se defendendo é, dos ataques portugueses. Uma outra coisa que é importante a gente falar sobre essa questão de por que o indígena não podia ser escravizado, principalmente por que Portugal faz uma lei para isso, porque Portugal lucrava com isso. Com a escravização indígena, Portugal não tinha controle, então esse dinheiro circulava aqui mesmo no Brasil. Agora, quando acontece a escravização africana, Portugal tem todo o controle da verba, do dinheiro que entra por aqui. E dessa forma ele consegue vender as pessoas nos portos e lucrar também, né? Com a venda de pessoas. Então, para Portugal é mais lucrativo a escravização africana do que indígena. Resistência diplomática cultural. Quando a gente fala diplomática, nós estamos falando aqui de leis e de acordos e tudo mais, né? Hoje em dia a gente tem alguns avanços nesse sentido, né, de reconhecimento de povos originários, de território, tanto de quilombolas quanto de indígenas, né? Isso é muito importante para a existência desses povos até hoje, né? A introdução da escravidão negra na América. Ah, a partir de 1530, Portugal decide colonizar e trazer pessoas da África, porque implantaram aqui a cana-de-açúcar e decidiram que o açúcar seria o produto de riqueza de Portugal em terras americanas. Dessa forma, os indígenas não tinham especialização nesse tipo de trabalho. E os africanos já conheciam o trabalho com a cana e conheciam essa forma de trabalho de exploração. Então, também foi mais fácil adaptar, moldar o preto africano a esse trabalho do que o indígena, que por muitas vezes fugia para o meio do mato,
entrava em guerra, o africano chegado na América também estava num território desconhecido, então não tinha muitas formas de resistência como fuga ou rebeliões no início. Depois, isso vai acontecer. Os motivos para trazer pessoas da África. Igreja Católica tinha uma boa relação com os povos indígenas, né? Condenava maltratos e tudo mais. Os portugueses criavam feitorias, que eram entrepostos comerciais no litoral, como se fosse um porto, e eles lucravam, ganhavam dinheiro ali. A atividade era muito mais lucrativa do que a atividade comercial com os indígenas. Então, a coroa portuguesa lucrava muito. Então, por isso que eles decidiram o tráfico de africanos escravizados. E aqui a gente tem uma imagem do transporte, né? Como que acontecia esse transporte? Esse transporte, as pessoas eram sequestradas lá ou por guerras entre os próprios povos africanos e vendidos para os portugueses, ou mesmo os portugueses adentrando o território africano, fazendo emboscadas e sequestrando pessoas e traficando para outro continente, que no caso é o Brasil, né? Isso também aconteceu com holandeses, ingleses, espanhóis, franceses, então todos esses países também invadiram a África. No transporte, como na imagem anterior, recebia dois nomes, né? Ou navio negreiro, que transportava negros, ou tumbeiro também, que o nome deve estar aparecendo por aí no texto. Tumbeiros por causa da quantidade de pessoas que morriam no transporte. Tumbeiros vai lembrar o nome tumba, que é uma relação com o jazigo da pessoa, o lugar que ela é enterrada e tudo mais. Então tem a ver com a morte, tá? Tráfico de africanos para a América Portuguesa. Aqui nós temos alguns lugares de onde eles saíam: Alta Guiné, Costa da Mina, Congo, Moçambique, São Jorge da Mina, Ajudá, Laos, Guiné-Bissau, Baixa Guiné, enfim, diversas regiões ali banhado pelo Oceano Atlântico. Essas pessoas eram tiradas de lá e elas tinham seus costumes arrancados, né, incluindo seus idiomas, suas crenças religiosas, seus nomes, eram divididos da família. Então aqui tem uma coisa importante de lembrar, que eles eram separados da sua família, então eram misturadas várias etnias no navio também e nos mercados, né, para que eles não organizassem rebeliões. Então, tanto no navio eles já eram separados, e quando chegava aqui nos mercados também, eles se mantinham separados, para diminuir a possibilidade de haver uma revolta. Aqui tem um mapa, diversos lugares da África saindo, vindo para alguns lugares de Brasil, principalmente Rio de Janeiro e Salvador. Da África para a América, feitorias são esses entrepostos comerciais no litoral, saíam lá da costa da África e vinham parar aqui no Brasil. Aqui está o nome, ó, navios negreiros ou tumbeiros, e uma imagem de como essas pessoas eram transportadas nesse navio, né? Um sistema desumano, como eu falei para vocês, muitos morriam no meio do caminho, então eles misturavam africanos de várias etnias, porque falavam idiomas diferentes, separavam família para tentar reduzir a exposição de pessoas com mesma cultura, para que eles não se revoltassem, não organizassem uma revolta. Pessoas de etnias diferentes mal sabiam entender um ao outro, né? Então eles eram levados aos mercados ainda separado e no transporte separado também. Chegavam aqui, eram batizados como cristãos, recebiam nomes novos, né, de origem portuguesa, e tentavam sempre apagar a identidade desse povo. Castigos e opressão. Os castigos vão dos mais variados, né? Então, palmatória, chibatada. Aqui a gente tem uma mulher utilizando uma gargalheira, que era para não comer nada enquanto trabalhava, amarrada ainda pelo pescoço. Essa daqui fica conhecida como Anastácia, né? Com essa máscara de metal. Então tinha açoite, que era espancamento e tudo mais, né? Correntes, gargalheiras, enfim. Aqui no último parágrafo tem um monte de
de castigos que eram colocados para esses povos, né? A resistência cultural dos negros para a escravidão. Há diversas formas de resistência, né? O mais conhecido de todos são os quilombos. Quando os pretos fugiam, eles formavam pequenos vilarejos e ali ia chegando mais pessoas até ao ponto de se tornar cidades, né? Do tamanho de tanta gente que acabava morando no quilombo. O mais conhecido de todos é o Quilombo dos Palmares, que resistiu mais de 80 anos contra o governo brasileiro, né? Então venceu algumas guerras contra o governo brasileiro, e é de lá que sai um dos personagens mais famosos da história dos quilombos, que é um cara chamado Zumbi dos Palmares, né? Que vem do Quilombo dos Palmares. E é por ele que é o feriado 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, que aconteceu esse mês, né? Há uma semana atrás. Então, Zumbi dos Palmares, acredita-se que é dia da morte dele, 20 de novembro, e aí se torna um feriado nacional chamado Dia da Consciência Negra, justamente para uma reflexão a esse tema. Além dos quilombos como resistência, nós também temos aí fuga, temos também quebrar as ferramentas do trabalho, queimar a plantação, aborto, né, de mulheres pretas grávidas para o filho não nascer escravizado, tentar se rebelar ao ponto de matar o dono da fazenda. Então, diversas formas de resistência aos pretos e tentar manter sua cultura, né? A congada, a capoeira, a religiosidade, né? Resistência, luta e quilombos. Acabei de falar aqui dos quilombos, a gente tem alguns quilombos espalhados aqui no Brasil, né? Principais. Principais é que foram os maiores que tivemos registro. E só para a gente deixar aqui para finalizar, a, os descendentes das pessoas que nasciam nos quilombos são chamados de quilombolas, e pela Constituição de 1988 é garantido que essas pessoas tenham esse direito reservado a ficar com essas terras que eram antigos quilombos. Então, descendentes de escravizados hoje podem exigir as terras em que seus ancestrais resistiram nos quilombos, e essas terras são chamadas de quilombolas, tá bom? Ou essas pessoas. O Quilombo dos Palmares, como eu falei para vocês aqui, na Serra da Barriga. E a luta contra a escravidão, Zumbi é o símbolo atual desse pensamento, e eu acredito que o nosso livro acabou por aqui. Meus queridos, muito bons estudos para vocês, faça o resumo, estuda, 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 passa de ano e a gente se vê na sala de aula. Abraço, até